Naves práticas, obstinadas, resilientes, trabalhadoras. Hoje eu vou falar da energia da vibração do mês 4 de abril. Sejam muito bem-vindos. Começamos a época que mais incita a gente no ano ao trabalho. Para a gente olhar crenças, padrões, concretizar, planejar, organizar. Mariana, seja muito bem-vinda! Hoje a gente vai falar dessa energia, gente, que abre pra gente uma caixinha de Pandora pra gente entender um pouquinho a organização de espaço e tempo. Olá, Magá! Tudo bom com você? Vamos falar hoje dessa energia do quadrado, do quadrante, do 4. É aquilo que faz a gente olhar as 4 faces de um espaço e coordenar o nosso tempo e espaço. A gente acabou de passar por um grande período de renovação, de renascimento, de Páscoa. A gente, na hora de falar de Páscoa, a gente pensa logo naquela figura maravilhosa, o divino na terra, encarnado, que foi Jesus e que é ainda Jesus, né? Nos nossos corações, nas nossas ações. Aquele que veio, inclusive, falar de uma nova contagem do tempo, né? Após a sua estada na Terra, zera-se o tempo, né? Olha o poder desse grande avatar, desse grande ser que foi Jesus. E quando ele se transforma no Cristo, a gente tem a imagem aí do Cristo, cruz, crucificação. E a gente tem ali simbolismos relacionados a esse 4 dentro da cruz. Obrigada, linda é você, Magá. E a gente vai olhar para esse 4, gente, de uma forma bem objetiva. Eu vou tentar dentro do simbólico da vida, né? Como diz Lucilena Galvão, a vida é símbolo, códigos, mas se ela tem algo a nos ensinar, ela é pedagógica. Então, com muita resistência e relutância que eu até faço, eu tenho ficado relutante para fazer vídeos, porque quando a gente trabalha sozinho, isso é uma questão mesmo do 4, ele vai falar que a gente vai planejando e fazendo as coisas tijolinho por tijolinho, sabe? Colocando cada passinho, cada caixinha organizada, e depois a gente tem que ordenar aquilo dali, expor aquilo dali, né? E ir fazendo as obras de manutenção e fazendo as aparas nessas arestas, deixando aquilo um pouco melhor. Mas o meu objetivo aqui é transformar todo o conhecimento que eu tô buscando em mensagem para vocês. E a gente sai, gente, de um mês 3, que fala muito de criação, fala muito de espontaneidade, fala muito de ideias, fala muito de teoria, fala muito de trindade, a parte espiritual, né? De ideias que precisam ser agora transformadas na matéria. Quando a gente tem uma ideia, quando a gente quer colocar algo em movimento para concretização, normalmente a gente faz um esboço daquele planejamento. A gente tem a ideia. Primeiramente, a gente tem que ter a vontade, que é outra coisa que esse 4 vai falar. Vontade com V maiúsculo. É aquela espada de Excalibur dentro da mitologia arturiana, que faz o ser humano se mover para concretizar algo, para ter um objetivo e aí sim poder expandir. A gente pega essa ideia e primeiramente a gente tenta colocar no papel. Papel é algo do 4. Sabe? Como que foi formado o papel? A gente tem ali uma capacidade de reprodução, de colocar ali no papel. A gente deixa de escrever em pedras, a gente deixa de escrever em cavernas. Tudo isso fala de 4, gente. Registro fala de 4. História, ancestralidade fala de 4. Constelação familiar é muito bom para rever esse 4. O 4 na astrologia é a porta para o lar. Porta, letra hebraica, Dalet, do 4. É a porta para o nosso mundo material. Se a gente for pensar nos homens das cavernas, ele vai se abrigar em uma caverna, algo que não era quadrado, mas que representa de uma forma oval e sem muita regra, sem muita reprodução, tudo igual, tudo certinho. A natureza, ela não vai fazendo assim, né? A gente vai percebendo interferências de vários elementos para que aquilo seja diferente, para que não seja copiado, para que uma coisa não seja igual à outra. Malu, seja bem-vinda!
E aí o homem vai para a caverna e ali ele busca a segurança. Ali ele busca ir para a caça, define funções e a caverna passa a ser um local de abrigo, de proteção. Isso também vai falar o número 4. A partir do momento que ele sai ali da parte da natureza e ele vai construir a sua história em reprodução, ele vai deixando registros que saem das paredes. Parede também fala do número 4. Boa tarde, Malu. Ele vai tendo essa possibilidade de reproduzir do papel os acordos, a palavra, a coerência. Sai da minha fala e fica registrado. Assinatura, regras, nomes, contagens, páginas, livros, reproduções. O 4 ele fala de padrão. Tudo aquilo que a gente quer criar, normalmente a gente começa, gente, com um padrão. A gente cria uma crença. A gente tem algo que a gente precisa se organizar de ideias do caos para poder a gente conseguir ter um pensamento metodológico. Ter um pragmatismo, colocar em prática, é entender a nossa metodologia, criar a sua própria metodologia de trabalho, de ideias, de construção. Uma costureira, se ela faz a primeira roupa e aquilo dá certo, ela vai tirar o quê? Um molde, para depois ela conseguir reproduzir. Quando você tira a foto de algo, você enquadra aquela fotografia. É um pequeno pedacinho de algo muito maior. Isso é o 4. É um quadradinho. É onde você coloca ali as suas ideias. É onde você vai criar um espaço limitado, um limite de 4 paredes, de 4 faces, para você conseguir entender o todo. O 4 ele vai falar, é a parte da concretização da materialidade dessas ideias, desse mundo espiritual. E por isso ele é denso. E por isso ele é limitado. E qualquer coisa que a gente faça para isso entrar em movimento e criar algo diferente, aquilo quebra. Tem uma fissura, uma fratura necessária para que aquilo se expanda. E aí a gente vai entrar depois, lá no mês 5, que a gente vai falar depois, né? Mas o que é importante? Todos os sonhos, todas as ideias, todos os objetivos começam com um pequeno quadradinho, com um tijolinho. E o 4 ele vai falar dessas construções. Quando a gente aprende desse 4, esse quadrante, essa quarentena, aquilo que precisa ser limitado, né? Aquilo que está ali entre 4 versões, 4 fases da lua, 4 estações do ano. A gente tem pontos que vão demarcar faces distintas, que no caso, quando a gente fala de estações, né, a gente está olhando simplesmente, as faces elas são distintas de acordo com o nosso ponto de vista. Porque vem uma consciência maior, no caso, vamos colocar o Sol, e de acordo com a nossa posição dentro daquele espaço, a gente tem uma visão, um ângulo limitado. E dentro dessa limitação, do nosso ponto de vista, a gente vê as coisas de uma forma diferente, mas que para o todo, trata-se de uma coisa só. Mas voltando para a ideia desse fragmento, desse pixel, quando a gente vai olhar um pixel, né, para todas as cores serem criadas, a gente tem que partir de um pequeno, o micro, o pequenininho, para depois a gente ir para um macro. Dentro da astrologia, a casa 4, que é domicílio natural de Câncer, Câncer é chamado o guardião das memórias. É tudo aquilo que esse caranguejinho, que é tão duro por fora, por sua carapaça que ele teve que criar para se proteger, ele se guarda dentro daquela pequena caverninha. Por dentro ele é molinho, por dentro ele é água, por dentro ele é emoção. Por dentro ele é sensibilidade, mas por fora ele teve que arranjar uma forma de se proteger, uma forma densa, uma casca. A gente olha dentro do elemento do 4, a gente tem a terra, porque ele vem de 1, 2, ele é 2 vezes o número 2, daquele que a gente falou da energia do feminino, mas ele também tem a água, ele guarda a água. E a água dentro de ossos, gente, é o necessário para a gente entender e ter ali, né, o óleozinho que vai permitir a nossa articulação. Michele, seja bem-vinda, diva maravilhosa. Você tem muito 4, hein, Michele? Deve ter. Pro 7, gente, de questionamento, de evolução.
a gente precisa ter uma soma de 3 sobre o 4. O 4 é aquilo que a gente tem que lidar, que a gente tem que concretizar, que a gente tem que sentir em densidade. Quando a gente olha para esse 4, esse caranguejinho, esse molinho, ele cria ali as suas estruturas de proteção, a sua caverninha, a sua casa. E ali ele tem uma porta do que ele permite, com a segurança, abrir ou fechar. Dependendo da reação ao ambiente, ele vai para trás ou ele vai para frente. 4 é chão, exatamente, Malu. 4 é base. 4 é estrutura. 4 é alicerce. Quando a gente olha para o oceano, gente, que é o mundo das águas, ou quando a gente olha para os rios, eles estão em movimento. Mas se não tiver vento, a gente não tem uma percepção do que acontece dentro daquelas águas. A gente tem o espelho d'água. E é uma coisa que a gente aprendeu essa semana, né, Mi? No curso de médiums. Na hora de falar do elemento água, a gente tem ali essa parte emocional, ela cria um espelho, onde a gente pode se ver. Quando a gente olha para um espelho, quando a gente se olha no rio, é a primeira oportunidade que a gente tem de olhar o nosso reflexo, só que a gente vê aquilo de uma forma meio disforme, né? A forma não é exata. Depois cria-se o espelho para que a gente consiga se ver de uma forma invertida. Mas a gente está se vendo, a imagem que a gente tem da gente, mas que não revela o que tem aqui dentro. O 4, ele vai falar de história. Quando a gente fala que Câncer é o guardião das memórias, esse 4 fala da história. De acordo com como a gente vê esse espelho na gente, como reflexo da nossa história, da nossa ancestralidade, a gente vai criando, co-criando as nossas formas de agir. Que pode ser positiva, pode ser honrando, ou pode ser fazendo uma coisa totalmente diferente da nossa ancestralidade. De quem foi pra gente, a porta para o lar é a porta da nossa ancestralidade. Quem foi pra gente uma referência de segurança? A quem a gente recorre enquanto caranguejinhos na hora de uma insegurança? Para quem a gente quer? Quem é o nosso lar? E essa casa 4 fala disso, vai estar ligado às nossas memórias, à nossa história. De acordo com a nossa história, memórias, a gente se emociona. A gente tem empatia, ou a busca da empatia, de tentar ver a realidade do outro, senti-la de acordo com as nossas experiências, né? Nunca será igual a do outro. 4, a gente fala de estrutura, fala de confiança, lealdade e retidão. Ele vai falar de ordem, ordenação do caos. Então, a costureira cria um molde e vai reproduzir enquanto ela achar que aquilo dá certo. É o que a gente chamaria de crença. A gente precisa de crenças em algo que a gente considera ali como, dentro do nosso controle de entendimento, que deu certo, uma referência. E aí a gente lembra desse 4 como 4 pontos cardeais, para a gente poder rodar a nossa bússola para o lado do norte. A gente precisa estar antenado onde é o norte, onde eu estou, para qual caminho eu quero ir e como que eu devo seguir. A gente vai seguindo por 4 estações da Lua, 4 pontos cardeais. Quando a gente olha num relógio, a gente fala desses quadrantes, e é muito importante a gente pensar que o 4 ele vem depois do 3. E se a gente fala num ano que tem 12 meses, esse quadrante de 12 horas no nosso relógio, 12 horas no dia, 12 horas na noite, precisará ser dividido com uma cruz. A gente olha para esse plano dentro do formato da cruz, é como se fosse o nosso esqueleto, a parte interna dessa ordenação, a nossa essência, o nosso centramento, o Cristo em nós. O Cristo não como uma figura somente do sacrifício, do sacro ofício, mas daquilo que veio honrar e que veio proteger e que veio mostrar a realidade sentindo na própria pele. E ali ele se transformou e entrou para a história de uma pessoa que veio nos trazer valores, os valores de sermos humanos. Então, ele virou uma grande referência, como muitos outros seres assim o fizeram dentro das suas possibilidades.
Quando a gente puxa essa cruz internamente, do quadrado vai ser a ligação do meio, né? Dessas duas formas. Desse quadrado você liga ele ao meio para ter um ponto de luz no seu centramento. A união de todas essas ligações, de todas essas faces, 4 faces. Quando a gente olha externamente, a gente vai ver o cubo da matéria. E aí a gente acha esse número 4 tão parecido com o número 6. Caramba! Como assim, Vanessa? A gente está ainda no 4, mês 4. Mas ele vai ter muitas coisas parecidas com o 6, lá de junho. Quando a gente fala de câncer, quando a gente fala do aspecto emotivo, afetivo, emocional de um canceriano, a gente pensa muito no 6, na numerologia, o número do amor. E aí a gente pensa, caramba, o 4º chakra, nosso cardíaco, fala desse amor. E esse 4 aqui, ele divide o nosso corpo em 4 e aqui é o nosso centro. Aqui, esse 4, ele vai trabalhar o fluxo do sangue, da ação, da determinação. E qual é o signo que a gente tem agora no mês de abril, gente? Áries. Ação, motivação. É aquele que abre caminho, aquele que vai plantando sementes, aquele que fala do sangue, da garra, da gana de viver. A gente já tem ali no 4 o número 1. A gente vai falar dos 4 elementos. 4 elementos. Olá, Esméria, seja bem-vinda. A gente tem o elemento ar. O mundo, o universo é mental. O primeiro elemento. Tudo é mental. Tudo está na mente. Tudo a gente vai vibrar de acordo com os nossos pensamentos. O comando é a grande mente, né? Então a gente tem o elemento ar, a gente tem a espada, inclusive, ligada ao ar. Quando a gente abre caminhos, a gente precisa, às vezes, cortar, né? Mato, desbravar. Quando a gente fala do 4, a gente fala de terreno. Simone, seja bem-vindo. A primeira coisa, quando a gente demarca uma terra, terra vem lá do 2, segundo elemento. Quando a gente vai demarcar a terra e a gente vai buscar ali o nosso sustento, ser provedora, buscar plantar, buscar colher, buscar manusear a terra, fazer cerâmica, criar objetos, mas ter os alimentos, a gente fala da terra. Abrir-se às águas, a gente fala da terra. Aproveitar todas as ferramentas da natureza, a gente está falando dessa terra. Mas a gente fala de concretização, isso é terra. E o 4 é 2 vezes a terra, 2 vezes esse 2. Mas lembrando, já tem o ar e tem a terra. As águas desses rios, o guardião das memórias desse 4, desse caranguejinho, a gente fala das nossas emoções, a gente fala daquilo que a gente guarda da história. A gente acha que a gente guarda isso em livros. Eles só servem para nos relembrar das nossas memórias. A gente acha que a gente guarda isso em álbum de fotografia, só serve para relembrar as nossas memórias. Quando a gente olha para a lua, grande vovó lua ancestral, ela vai falar das nossas memórias, ela vai falar das águas, ela mexe no fluxo das marés, ela mexe nas águas. Meu filho é canceriano, um homem maravilhoso, meu verdadeiro caranguejinho. Meu filho é canceriano também, Magá, e meu ascendente é câncer. Eu sou aquariana com ascendente em câncer, meu filho é câncer com ascendente em aquário. Quando a gente entende o quanto esses 4... E o último elemento ali, o fogo, gente. O fogo vai estar ligado às nossas intenções. Essa intensa ação de ar, de pensamento, com essas águas, com essas memórias. Quando uma pessoa perde as suas memórias, ela perde sua referência de quem ela é. Porque nós somos história. Quando a gente fala de papel, e o 4 gosta muito de papel, eu tenho 2 4 no meu código. Impressão vindo de um 40 e minha missão de vida um 4, vindo de um 13. Vou suar muito para minha missão, mas são as obras que dizem quem nós somos, né? Nós somos nossas obras. E nem sempre as nossas obras são materiais, são aquilo que às vezes a gente vai guardar na memória. Eu quero muito que vocês entendam a memória, o 4, essas obras daquilo que a gente fixa na nossa mente, desse pixel, dessa fotografia que a gente coloca num quadro da memória e que nos guia, muitas das vezes em vidas, em ancestralidades. A gente guarda com crenças
muitas chaves a serem abertas, sabe? Dos nossos avanços. O carro, para ele avançar, que é o 7, a evolução, é 3 sobre o 4. As ideias concretizadas, mas também as histórias que estão ali por trás das nossas ações, que estão ali nas nossas bases. Então, eu até tenho uma música, um samba, gente, uma homenagem a ele, Vini Santa Fé, meu castelo de um quarto só, que ele canta, né, na música. E hoje eu tava pensando nessa música como uma referência do 4. Pra gente, muitas das vezes, para muitas famílias, a casa começa por um cômodo, o quarto. Quarto. Fala desse quarto, a ordem quarto. Ele é o quarto. Normalmente o quarto de uma família, até na ancestralidade, ele quebra. É aquele que às vezes vai ser o invisível, é aquele que às vezes fica oculto, é aquela fase da lua que é nova, ela não está aparente. É aquele anjo que às vezes também não fica aparente e colocaram ele como sombra. Mas voltando a essa quarta fase, o quarto, ele é o cômodo que vai expandir. Nos planetas, ligado a esse 4, é Júpiter. O grande benevolente, é o grande senhor da matéria, que é a carta do tarô, o imperador. Quando a gente olha Júpiter, tem uma frase que fala: tudo que ele foca, ele expande. É como se tudo que você quisesse criar, concretizar, às vezes você tem grandes sonhos, mas quando você pensa no grande, às vezes você desanima, você perde ânimo, você perde às vezes até motivação, porque vai dar tanto trabalho, vai dar tanto esforço fazer. E aí quando a gente vai fazer uma mudança, gente, que a gente vai mudar para um lugar novo, para uma nova casa, o que você normalmente faz para um quarto? Você tem que organizar tudo em caixas. A sua mudança começa com pequenas caixas. E era um lema que eu falava assim, no pânico, né, da grande arrumação, uma caixinha por vez. Caixinha por caixinha, tijolinho por tijolinho. A gente começa os grandes sonhos com um quadradinho, com um molde, com um pixel, com uma foto, com um cartão, com uma página, o papel, uma página em branco, papel. Ele vai reproduzir as suas ideias, mas é a primeira fase de materialização. Quando a gente olha uma planta, ela precisa ter essa água para ela conseguir depois florescer, para ela poder trabalhar a terra. E a gente olha essa água como as nossas emoções. Quando a gente olha para o número 4, número de obras, manutenção, seja bem-vindo, Márcio. A gente olha como obra, manutenção. Mas na hora de você unir ali os tijolos e fazer o cimento ali, né? Você precisa colocar água. A água vai ser a liga. A água vai ser esse óleo das nossas articulações que vão permitir com que a gente seja mais flexível. Dentro do nosso corpo, esse 4 é representado, gente, por tudo aquilo que nos dá estrutura, por tudo aquilo que nos deixa seguro. E quando a gente fala de segurança, a gente fala de coluna, a gente fala de esqueleto. A gente fala daquilo que seria a nossa cruz, o nosso esqueleto. E é aquilo que perdura. Quando a gente olha no nosso esqueleto, esse amontoado de ossos, ele possui articulações. E essas articulações são abastecidas, nutridas. É uma nutrição pelas águas. A gente fala de tendões, a gente fala de unhas, a gente fala de dentes. Tudo isso é como se fosse formas de osso, nossas formas de estrutura, de mobilidade, mas de segurança. É aquilo que nos leva à frente. Primeiramente, ficar em pé. A gente fica normalmente em pé, representado lá pelo número 2 que a gente passou de fevereiro. 2 pés é a nossa base, mas no 4 a gente tem a nossa firmeza. É como se uma mesa, uma cadeira tem 4 pés, a gente está firme. É um Lego. A gente pode construir cubo a cubo a nossa casa, a nossa construção. Voltando para o 4. Pegaram essa ideia de tudo começa por um quarto, tudo começa por uma gaveta, tudo começa por um cofre. É aquilo que você coloca, protege, cria estrutura e você pode expandir. Você pode reproduzir padrões. Aquilo dali começa a criar novos padrões. Primeiro, a repetição daquele mesmo padrão. Você contrata e faz do mesmo tijolo, ele tem que ser padronizado. E aí você vai fazendo, né, a liga e moldando
de acordo com a sua forma. E aí você tem o cubo da matéria. Por que o 4 está muito parecido com o 6? Quando a gente fala das características do número 4, quem nasce no mês 4, quem nasce num dia 4, quem nasce num dia 13, quem nasce no dia 22, quem nasce no dia 31. 22 é um mestre que é o grande construtor do mundo. O 13 vai falar de pessoas que vão demorar um pouco mais para produzir as coisas, na verdade não é produzir, é para ver a finalização, a realização das suas concretizações. Muitas das vezes precisam demolir muito esse Lego, sabe? Voltar, refazer. É um exercício de paciência e de força e de renascimento, de falar assim, eu não desisto. E o 31 guarda muito as memórias. São pessoas árduas, super trabalhadoras, super bom trabalhador mesmo, aquele que você sente a maior segurança, assim. O 13 trabalha com grande perícia, o 31 não para mesmo de trabalhar. Só que são pessoas que às vezes o 31, como ele é o último, ele guarda muito a memória. Então, dependendo do que aconteceu, marca tanto que fica uma má água, sabe? Mágoa. E isso vai falando muito, né? Estou aqui te ouvindo e olhando o mapa do meu filho, da minha neta, só refletindo. Que delícia te ouvir. Obrigada, Magá. Porque no 4 é um momento do ano que a gente vai olhar para as nossas memórias, a gente vai ser incitado a olhar para as grandes referências, para os grandes exemplos e ver o que a gente faz da nossa vida. Então a gente falou de Cristo, a gente falou de Páscoa. Antes de vir Cristo, lá na América do Norte, é celebrado entre os meses de março, mês 3, para o mês de abril, mas principalmente março, né, a entrada, a mudança da estação, começa a entrada da primavera ali em março, né, final de março, 19, 20, 21. Dependendo, se a gente for olhar para essas estações, a gente vai fazer uma referência com o nosso relógio. As estações, elas são mudadas aqui, a gente começa, né? Tem muito essa questão do outono, e lá enquanto é primavera, aqui o verão, lá enquanto é o inverno. Mas se a gente olhar, todas as quebras dessas estações são sempre nos meses de 3, 6, 9 e 12. Março, junho, setembro e aí pega dezembro. Se a gente olha para esses números 3, 6, 9 e 12, é o nosso relógio analógico. A gente divide o nosso quadrante, a nossa cruz, nesses 3 pontos. Meia-noite, que é o marco 00, e depois se torna o 12, o 3, o 6, o 9. E dentro deles, de cada quadrante, as horas, né? Então, 1, 2 e 3 da tarde. Se a gente olha, não para as horas, mas para o ponteiro dos minutos, vai no 5, né? 5, 10, 15. O que o 5 tá ali, gente? O 5 é o humano. Somos nós, seres humanos, buscando nossa alquimia, nossas mudanças, nossos movimentos em relação ao progresso. A gente olha para esse 5, é o momento da gente quebrar regras e paradigmas, sim, mas não desrespeitar as disciplinas, honrar as tradições, mas propor um novo. Porque sem uma ruptura, às vezes, de uma tradição que já está limitada, a gente fica estagnado. Então o 5 é movimento, é mudança, é vambora, é progresso. Ordem e progresso. Ordem é o 4, o 5 é o progresso. E a gente vai olhando tudo isso, o 1 como ação, o 5 como progresso, mudança, o 3 como essa manifestação. E a gente divide essas estações nesses meio termos, para a gente ter estações onde a gente busca entender o tempo, as estações de uma forma definida, e a gente tem aquelas estações que são as mais amenas, que é a primavera e outono. Nem tão forte o sol e nem tão ausência, né? O inverno, o recolhimento que a gente tem nesse inverno. Então é o momento das flores, é o momento do fruto. O fruto que vai sendo amadurado, o 7. E as flores, o 6, o amor. Quando a gente olha o mês de abril, o nome abril está relacionado a abrilis, né? Que dentro da etimologia da palavra, significa um período dentro da mitologia da primavera, onde as flores se abrem e onde vem Vênus. Vênus, a grande deusa do amor, da harmonia, do equilíbrio, da natureza, Afrodite, ela nasce. Vênus é representado pelo número 6, por esse número da outra estação, que é junho, né? Então, é num momento, você vê, se em março eles entram na primavera, e tem como grande deusa representante
a deusa do amor, Vênus, que é o número 6, como que está próximo ali o 3 e o 6, dentro dessas 4 estações. E aí Vênus, a deusa do amor, ela nasce nos oceanos, nas águas. Olha aí Câncer, o guardião das memórias, mas para por aí? Não, Câncer não é um caranguejinho, ele não tem uma carapaça protetora, algo que vai deixá-lo, né, mais preparado, resiliente, resistente, para que ele possa sobreviver e se defender. Então, Vênus, ela também nasce como se fosse um caranguejinho. Dentro do nosso corpo a gente fala que o 4 é ossos, unhas e dentes, além de músculos, porque os músculos são essas almofadinhas nutritivas que dão um molde, né, uma nova forma para esse esqueleto, para trabalhar a beleza, o belo, mas principalmente a harmonia, gente. Quando a gente fala de beleza, a gente não fala só de uma coisa relacionada à estética, a gente fala de uma coisa relacionada à harmonia. Então, dentro de uma coisa tão dura, o osso precisa ter água, e precisa ter uma água nutritiva, e precisa ter uma água que permita ele ter flexibilidade, que não vai desgastar o seu osso. Por isso que a gente cria, né? Numa cadeira, a gente coloca ali a parte acolchoada. Quando a gente olha para o nosso corpo, a gente precisa ter essa musculatura que vai trabalhar muito bem a nossa sustentação. Mas ali são aspectos emocionais, tanto que quando a gente está muito tensa, a gente sente logo essa parte aqui, o estresse, né? Mexe na nossa parte emocional. Tá tudo ligado, o nosso corpo é um grande símbolo desses números, gente. E vem Vênus nascendo dentro de uma grande ostra. Essa concha, essa ostra, é uma representação dessa carapaça, é uma representação dessa proteção. E aí eu lembro de Rubem Alves falando, né? Ostras felizes não produzem pérolas. Marcelina, seja bem-vinda, boa tarde. Quando a gente olha, a pérola ela é feita de um grão de areia. E a areia faz parte de toda uma composição de conchas, mas também de pedras, né? Pedra é um nome que está relacionado a esse 4. Pedreira. Cachoeira é pedra e água. É muito símbolo de pedra e água. A gente olha para a justiça, a gente olha para Xangô, a gente olha para Pedro, a gente olha para Paulo. Esse P, que é um 8, na numerologia a gente olha isso, o 8 é 4 vezes o número 2, 2 vezes o número 4. A mente está aqui, tá ativa, gente. Mas se a gente pensa que a gente está no ano 8, que a gente é chamado para realização, concretização de grandes objetivos, da gente conseguir colocar, sim, uma chefia, um gerenciamento, resoluções de conflitos, inteligência emocional, transformação, poder, sexo, poder, morte e transformação. Tudo isso começa no 2 e começa no 4. E a gente tem que olhar, sim, para aquilo que a gente está querendo concretizar. Para quais flores estamos dispostos a nos abrir, sabe? Assim como essa Vênus que nasce dos oceanos, numa grande concha, ela é a grande pérola, né, na natureza, ela é a mãe natureza. O que a natureza está querendo nos dizer é que a beleza ela é feita dessa harmonia das diferenças. Quando a gente olha para um 4, e por que eu escolhi até hoje de fazer, né? Hoje, dia 2 de abril, tem essa energia do 2, dessa terra, desse feminino, e do 4, desse grande imperador. Essa sacerdotisa e o imperador. E a gente olha hoje, é considerado um dia internacional, né, de conscientização do autismo, que vai falar como símbolo ali o quebra-cabeça, né? A pecinha de um quebra-cabeça. E quando a gente pensa na natureza, é isso. Somos pecinhas de um grande mosaico de diferenças. E que não podemos ser tratados de uma forma única, padronizada, ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar alguns padrões de disciplina, de organização, mas que eles devem ser flexíveis. Então essa estrutura, esses ossos, esse esqueleto é moldável. Esse mosaico, ele pode ser trabalhado de uma forma harmônica, de uma forma bela, bonita, com respeito, né? Então eu acho que são muitos símbolos que a vida nos coloca para refletir o tempo inteiro, para falar desse 4.
É um momento da gente olhar para as nossas economias. Se a gente está falando de um ano 8, o 4, ele gosta de ter um controle, de fazer a economia. Ele gosta de ter o controle, de saber o que ele pode concluir agora, produzir agora, concretizar agora. Ele busca uma estabilidade financeira e emocional. Lembra do esqueleto, ossos, unhas, dentes, músculos, ligamentos, nervos. Ele vai falar de teto, ele vai falar de casa, ele vai falar dessa portinha que se abre para o exterior, mas também do interior. O 4, às vezes, ele é muito hermético, ele é muito fechado. Ele pode se limitar se ele não se abrir a essa flexibilidade, a essas águas, a esse olhar para fora, né? Na Índia, por exemplo, eu falei que a letra hebraica do 4 é Dalet. Na Índia, Dalet, ele também representa o homem pobre. E quando a gente olha para 4, se a gente fala de economia, se a gente fala de poupança, se a gente fala daquele momento da gente olhar nossas finanças e construções, né? Sermos os provedores, cada um, né? Buscar essa ordem financeira, essa educação financeira, né? A educação está muito no 6, mas a regra começa no 4, sabe? Então, é o momento da gente olhar e ver esse homem pobre e definir o que é a pobreza, o que é a escassez. O que é quando o momento de um escravo? A gente fala quando, né, é nomeado uma letra. Foram há muito tempo atrás, né? Então, quando a gente olha assim, em épocas de imperadores, de monarquias, o que era um escravo? É aquele que trabalha sem construir para si. É aquele que não vê o seu salário, a sua remuneração, a sua compensação pelos seus esforços, né, colocados ali. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de honra. Lembra da música do Gonzaguinha, né? A gente fala de honra, a gente fala daquilo que você constrói e oferece ao outro, mas que também tem um retorno. Antigamente, toda essa parte de trabalho e dessas relações de trabalho eram através das trocas, o 3, que a gente passou de março. Eu tenho isso, você faz aquilo, a gente se ajuda. Isso vai formando a comunidade, o 6. E aí a gente para e pensa, o que é um escravo? É aquele que está acorrentado? É aquele que está entre 4 paredes numa cela? Prisão também tem um aspecto do 4. Às vezes a gente busca estudar para um concurso público, busca a gente ter uma estabilidade, busca a gente ter uma segurança, um controle, mas a gente já faz aquilo sem motivação, sem vontade. E vontade tem a ver com aquilo que te move a você construir, a você produzir e deixar dignamente como oferta e receber também uma recompensa, um salário, o sal, né, da terra. Então, quando a gente olha nesse número 4, a gente também pode ver, além das relações de trabalho, matrimônios, o momento mesmo de você construir o teto, a casa, o acordo, a regra. Então, a gente fala disso, assim, dessas relações ancestrais, inclusive. Lealdade. A lealdade é o que você repete, às vezes, de padrões inconscientemente, de acordo com a sua história familiar, de acordo com aquilo que você acha que é digno. Qual é o conceito de escassez e dignidade dentro da nossa linha de produção? O que damos o valor e estamos à espera de um salário? Né? O que é visto como útil? A utilidade, o conceito de utilidade vai estar lá no 6. Mas a subsistência, aquilo que faz você ter uma primeira construção ali que depois vai ter que ser moldada em afeto, é o 4. O 4 é prático, ele quer construir. Muitas das vezes, quem nasce nesses dias, né, 4, 13, 22 ou 31, às vezes é considerado até frio, né, para algumas pessoas. Mas não lembrem daquela carapaça do caranguejinho. Por dentro ali tem memórias. Por dentro ali tem essas águas materializadas. Quando a gente olha materializada, matéria, a água ela tem um grande poder de materialização. Pensa que a primeira forma que ela materializa é o nosso espelho, é a nossa forma ao nos ver ali no espelho d'água. Aquilo dali já ganha uma forma. Na hora que a gente coloca o quadrado, ele tem 4 lados iguais, uma face, 4. Mas se a gente quer dar uma forma
para ele se transformar num cubo, ele já vai ter 6 faces. Se a gente olha o dado, né? Cada face de um dado, 1 até o 6, são 6 faces. O 4, esse coração, esse cardíaco, guarda essas memórias e transforma de acordo com as nossas relações em afeto. E a forma da gente fazer escolhas e da forma da gente ser flexível e na forma da gente ser útil, fala desse amor. O que nós produzimos, trabalhamos com amor, gera afeto. O que Jesus fez com o amor ficou inesquecível, né? E é lembrado a todo momento, todo o encontro familiar, né? O que é o conceito de família, né? Quando a gente para pensar nisso que começa num quartinho a gente constrói uma casa, como que entra nesse conceitozinho de família, esse número 6, esse grande embrião? Tanzi, seja bem-vinda, Tanzi! Então, o 4, ele vai falar daquilo que busca dentro de uma zona de conforto algo que vai ser controlado e controlável, seguro. E muitas das vezes, voltando para esse assunto, né, a pessoa entra, é passada num concurso público, tem ali uma zona financeira estável, mas não tem às vezes a motivação de ir trabalhar porque não ama o que se faz. A gente trabalha com esse 4 no quesito da vontade. Trabalhar com boa vontade ou, no seu extremo, má vontade. Trabalhar com realmente, né, a motivação de construir ou na procrastinação, no desânimo. Então, primeiro passo, se é realmente a sua vontade, mas falta somente o estímulo, é procurar construir tijolinho por tijolinho, caixinha por caixinha dessas mudanças, gavetinha por gavetinha, aquilo que você vai expandir depois, né? A visão do padrão e do pixel. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Toques, manias, faz parte desse 4, desses padrões repetitivos, dessas tendinites, daquilo que você faz, às vezes, a tendinite no caso de má vontade. Aí a gente lembra pro conceito lá do Dalet, do escravo. É quando você constrói e realiza algo que não é para você. E quando não é para você, às vezes você está indo contra a sua real vontade, contra a sua motivação, que a gente vê lá na hora de fazer o mapa numerológico, né? Pelo nome da pessoa, não pela data de nascimento. Então, o que te motiva a construir? Falta muito, aí tem a visão do todo, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. E assim vai. Um dos arquétipos animais, né, do 4 é a formiga. A gente fala muito dessas trabalhadoras incansáveis, né? E quando a gente olha lá para o 22, os grandes construtores do mundo, a gente tem um outro arquétipo que é o elefante. E quando a gente olha o elefante, ele tem um grande poder, ele tem uma grande pegada, ele tem uma grande obra. Ele tem o simbolismo do marfim, que é um dos ossos, é o osso mais puro que a gente tem notícia, né? É algo místico, espiritual, maravilhoso. E a gente também vai ter as suas pegadas tão delicadas, né? Um elefante, ele anda e não atropela uma formiga. Isso é maravilhoso e eu achei muito interessante esses arquétipos, né? O 4 ser a formiga e o 22 o grande elefante, assim, o quão sábio, o quão realmente grandioso é um elefante, né? E o conceito de família que se tem também, né, entre eles é assim, enquanto das formigas super servis, super trabalhadoras, mas, né, os opostos assim, tão semelhantes nessa parte de cada um saber o que fazer na natureza, como pode oferecer aquilo que é da sua própria natureza à natureza. Estar a serviço da luz é reconhecer quem se é, o seu papel e assim fazê-lo com amor. E aí a gente vai para esse 6. Voltando para a sombra do 4. Vanessa, seja bem-vinda. Na sombra do 4, a gente vai ter essa construção com incompetência. Sabe, é como se você não estivesse trabalhando, não dando o seu melhor no seu trabalho, naquilo que você oferta à comunidade. Né? A gente fala de conceitos de intolerância, a gente fala de preconceitos. Se 4 a gente fala de crença, é como se o 4 na sombra só olhasse naquela visão limitada, sabe? Dentro da sua caixinha, só uma forma de ser,
como correta, só uma forma de trabalho como a digna. A gente tinha muitas essas coisas, né? Ou você vai estudar para direito, vai ser o concursado, ou você vai ser médico, ou você... senão não tem validade digna, né? O conceito do que se era sério e que poderia trazer um retorno financeiro, né? E a gente incha essas buscas e ao mesmo tempo o ser humano está tão pobre, está tão seco, a terra está seca, está tão sem má vontade para oferecer o seu trabalho, né? Quando a gente olha para ele, se ele fala na parte de economia, de finanças, na sombra é aquela pessoa que vai ser, né, aquela que vai ser sovino, aquela que vai ficar realmente guardando dinheiro embaixo do colchão, sabe? Preocupado com a falta. Vai me faltar. Ele não se permite, às vezes até de usufruir o lazer tranquilo. Quantas vezes a gente não vê isso, né? Nessa mesma sombra do 4, às vezes a pessoa ou trabalha com preguiça, né? Com procrastinação, má vontade, reclamação, reclamar 2 vezes, vai repetindo esse padrão. Ou a pessoa é super workaholic. Eu tenho uma tendência a ser workaholic muito grande. E ao mesmo tempo, depois de procrastinar também, quando você não vai vendo o resultado das suas ações. Mas eu tenho, assim, uma tendência workaholic de querer só ver o trabalho. Ou de querer só oferecer o trabalho. E às vezes, por muitas vezes, na hora de algum lazer, você fica na culpa, né? Não estou produzindo. É como se você tivesse que estar produzindo o tempo inteiro. Nunca é o suficiente. E aí a gente vai trabalhando isso na análise, né, gente? A gente, né, o terapeuta tem seu terapeuta. E a gente vai se vendo, a gente vai se olhando e a gente vai vendo os nossos limites. Mês 4 fala de limites. Lembra dos 4 ângulos, lembra das 4 paredes, lembra da fotografia. É um mês para a gente organizar, saber o que a gente pode expandir e o que a gente tem que limitar. O que não pode mais expandir, sabe? Quais são os nossos limites? E o corpo vai dando os nossos limites quando a gente não dá pelo mental, pelas emoções. Na parte do bloqueio é a própria preguiça, né? Ele não constrói, ele não limita nem delimita, ele vive no caos, ele vive na bagunça, tá? Então isso é algo pra gente olhar essa energia quando ela não está trabalhando para aquilo acontecer. Bem, gente, cor do 4, a gente trabalha muito com o positivo dos chakras, então uma cor que vai falar muito desse 4 é o verde. E que é interessante que até nessa música do Vini Santa Fé, ele fala que o castelo dele, né, tem um quarto só, o armário é uma gaveta, mas que mora ali o passarinho da esperança. E a gente olha que essa cor verde, ele vai falar também dessa esperança, né? Ele vai falar daquilo que você quer construir, daquilo que é saudável. E aí a gente lembra desse 4º chakra como saúde, sim. Mas a saúde está, assim como vai estar lá em Virgem, no número 6, falando daquilo que você consegue dividir funções, não sobrecarregar uma parte da outra e cada um oferecer e cuidar do seu próprio espaço, né? Contribuindo para o todo. Então a saúde também é saber organizar o espaço-tempo. O tempo que você tem que dar e o limite que você tem que dar para produzir, para você descansar, para você dormir, para você comer, para você oferecer, para você estudar. E estamos respeitando esses quadrantes de tempo? Isso é algo para a gente olhar dentro dessa organização, se a própria natureza se organiza de uma maneira perfeita, ela sim age de forma perfeita e sábia, a gente tem que aprender com ela, a olhar para nossas estações, para essas fases da Lua. E nesse ano 8, o lema realmente é trabalho. Então, como que estamos nos organizando? A gente está agindo, a gente está... Em qual estação a gente está nesse momento? E isso que cada um é importante da gente se perceber, olhar nesse espelho d'água e conseguir ver o que a gente está materializando, cristalizando, enrijecendo, secando. O que está faltando a gente botar a mão na massa, arar a terra, deixar esse ar entrar, arejar, né? Um pouco ali o que a gente está produzindo, o que a gente está colhendo, o que a gente está esperando colher se a gente continuar fazendo as mesmas coisas agora. O ano 8, regido por Saturno, vai falar de colheita, mas vai falar daquilo que se cobra de disciplina e maturidade, com aquilo que a gente planejou
e com aquilo que a gente está fazendo por onde. Então, o 4 ele fala desse alicerce de planejamento para o ano inteiro. As coisas que a gente está se permitindo fazer agora vão dizer sobre o nosso mérito, o nosso merecimento no final desse ano, sabe? Mas esse é como se fosse uma ordenação, uma busca de estarmos coerentes todos os dias, em todos os momentos. Então é como se fosse uma grande janelinha, uma grande porta que se abre, usando esse Dalet, sabe? É uma porta que você pode abrir agora nesse mês 4 para saber qual pixel você está criando, qual molde, né, dessa grande costura que você está se permitindo fazer agora. E como é que está saindo esse tijolinho? Ele já está torto? Ele já está, as poeiras já estão indo para debaixo do tapete? A gente está se permitindo se ver ou não? O que a gente vai expandir? Então é um momento sim de emoção, é um momento de reflexão, é um momento de se olhar no espelho, é um momento de materializar as suas vontades, de se deparar com essas águas, porque é um momento de obra, de faxina em casa, faxina por conta de Saturno, mas obra por conta desse 4, desse Júpiter, da gente estar ali com a mão na massa para organizar armários, organizar gavetas, mas a gente está falando muito dessas gavetinhas internas também, sabe? É o trabalho fora, mas o trabalho dentro. A nossa preocupação em oferecer ao outro, mas oferecer também, correr atrás da família, assim, do que é a família, do quais são os valores, quais são as éticas, sabe? Na nossa bandeira a gente fala muito disso. Eu fiz um post sobre o Brasil, e eu falei até no mês passado, né? Porque Brasil dá um 12 e aí vai dar esse 3, mas a gente tem que pensar que o 12 é 3 vezes o número 4. É como se a gente tivesse um triângulo, sabe, com 4, 4, 4. O que a gente está construindo, o que a gente está organizando, o que a gente está deixando de obras. Bárbara, seja muito bem-vinda! Você é uma 4 maravilhosa. A gente fez uma live, né? Não sei se foi ano passado ou já tem 2 anos, né, Bárbara? Falando sobre essa energia, essa vontade, essa organização do 4, dessa disciplina. Então sejam generosos com vocês. Lembre desse caranguejinho. Lembre desse número 3 vezes o número 4. Lembra da alegria, desse amarelinho agindo com o verde da esperança, que é o 4. Lembre desse grande elefante maravilhoso. Lembre das cachoeiras de Xangô, da justiça, daquilo que é de retidão, sabe? De firmeza, de caráter, de propósito, de ações. Lembrem, gente, desse nosso Jesus maravilhoso que realmente, quando a gente olha na cruz, é um divino que veio para essa terra, né? Para algo que é tão denso, que é tão difícil quando a gente escolhe reencarnar, porque na carne a gente sente e a gente evolui porque a gente se permitiu essas experiências, né? Em carne, em pão, em vinho, mas que estamos aqui buscando agir de acordo com a nossa real vontade. Você conhece a sua real vontade? O que te move? O que faz você querer construir? Quais são os valores das suas obras e das suas pegadas? Tudo isso fala o mês 4. Então, que vocês consigam organizar o caos, porque todos nós temos o nosso caos mental, emocional, físico, espiritual. E desejo para vocês que todas as estações sejam bem vividas. É isso, muito obrigada a todos vocês. Depois comenta aqui essa live, mãos à obra, trabalhadores da luz, mas que vocês possam abraçar suas sombras todos os dias, assim como a gente acorda e celebra o sol e abençoa a lua. Beijo, parabéns maravilhosos. Tchau.